O título da mensagem que Deus me deu foi A Fé que Deus procura em nós. A fé que Deus procura em nós. Eu vou contar até 3, eu gostaria que toda a igreja repetisse o título dessa mensagem. A fé que Deus procura em nós. 1, 2, 3. A fé que Deus procura em nós. Mais uma vez. A fé que Deus procura em nós. Pergunta o irmão do seu lado, você entendeu? Então quer dizer que Deus procura uma fé em nós, né? Hebreus 11 vai falar da galeria dos homens do passado, galeria dos heróis da fé, homens que foram trucidados, homens que entraram na cova dos leões e saíram vivos, no caso, homem, que é Daniel, homens que foram para a fornalha de fogo, saíram vivos, no caso, Sadraque, Mesaque e Abednego, homem com um pedaço de pau na mão abriu o mar, Moisés, homens que entraram para a galeria da fé com fiel Noé. Mas não é dessa fé que eu vou falar. Eu vou falar da fé que Deus procura em nós. A maior fé. Nós temos fé para conquistarmos um carro, uma casa, uma vida nessa terra maior e melhor. Nós temos essa fé. Nós temos a fé de ter um bom casamento, de termos uma família transformada. Nós temos essa fé. Nós temos a fé de curar. Se ouve muito falar dessa fé, toda essa fé que eu citei aqui, e não é pecado, e temos que ter essa fé. Porém, a maior e mais importante fé é que eu quero trazer nessa manhã para a gente meditar. A maior fé que Deus espera e procura em nós é a fé de que Ele, Jesus, vai voltar. Essa tem que ser a fé que tem que estar número 1 no nosso coração. Primeira, de que Jesus vai voltar. Não menos que essa, de onde nós vamos passar a eternidade. Nós temos que ter uma fé para impactar o mundo, porque a fé que vence o mundo. A nossa fé tem que impactar o mundo como os homens do passado. E essa fé tem que estar dentro do nosso coração, bem mais do que a dos homens bombas que andam por aí. Aqueles homens que estão dispostos a morrerem pela sua religião, na esperança de uma vida depois dessa vida. Porque o que eles fazem não vão garantir para eles eternidade. Mas a nossa fé sim, em Cristo Jesus, em que Jesus vai voltar e que há um céu nos esperando, essa fé sim salva e nos dá um lugar na eternidade. Esta fé sim. A fé no Filho de Deus, a fé de que há um Cristo que morreu, ressuscitou e vai voltar, tem que estar impregnada no nosso coração. Esta fé que Deus procura encontrar na igreja nos dias de hoje. Não é a fé de apenas conquistar nesta terra. O apóstolo Paulo disse que se eu busco a Deus só por essa terra, pelos bens dessa terra, eu sou o mais miserável dentre os homens. Se algum de nós, aqui neste momento, buscamos a Deus só para Ele dar casa, carro, bens, casamento, resolver o problema na família, coisas terrenas, segundo o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis. Mas se nós buscamos a Deus para tudo isso, porém o principal e o primordial seja a salvação, estamos no caminho certo. Porque nós temos que entender que há uma cidade maravilhosa esperando a gente. Não é o Rio de Janeiro e não é Nova York, é o céu. E a igreja de Deus vivo tem que estar com essa fé dentro do seu coração e não arredar o pé. E se falamos de fé,
se trata muito de fé terrena. Temos que ter fé nessa terra, sim, mas a fé que Deus procura em nós é a fé de que o Filho de Deus vai voltar e que vamos passar a eternidade na cidade linda e maravilhosa, a Nova Jerusalém de Cristo. Esse é o lugar, e essa tem que ser a esperança de todo cristão. Quem tem que ter essa fé? Todos os cristãos. De que aqui é só o tempo e vai passar. E vai passar. Não sei se você já reparou, o Neymar tem uma frase aqui, ó, bem no pescoço. Está escrito: tudo passa. O sofrimento que você está passando aqui vai passar. A nossa esperança, a nossa fé em Cristo, de que um dia Ele vai voltar e que vamos morar no céu, isso não pode passar. Mas que o sofrimento que estamos vivendo aqui hoje, nós temos que entender, vai passar. O poder viajar, comer o melhor dessa terra, também vai passar. E onde vamos passar a eternidade? É esta fé que nós não podemos perder. Nós não podemos deixar com que os nossos olhos humanos se enfeitiçam com as coisas dessa terra e acharmos que vamos ficar aqui a eternidade. Não. A nossa eternidade não é aqui, é o céu. A nossa próxima parada é o céu. E de lá nunca mais vamos sair. Porque quem lá entra jamais vai sair. Esta fé tem que estar no coração da igreja. Muito se trata de fé. Fé para conquistar, fé para possuir, fé para que a família seja transformada, fé para isso, fé para aquilo. Sim, temos que ter essa fé enquanto estamos nessa terra. Mas a fé primordial e que Deus procura em nós não pode arredar do nosso coração, gente. Que é a fé de que um dia seremos salvos. E todo salvo tem que manter essa fé. Todo cristão tem que manter essa fé. Irmão, está passando um problema? Estou. O que tem que estar estampado no seu rosto? A alegria de que há uma morada nova te esperando. E é o céu. Aqui eu já estou passando. Todos nós temos a consciência de que é só um tempo e vai passar. Então, na alegria, nós temos que pensar: vai passar. Na tristeza, nós temos que entender o que? Vai passar. A nossa fé, a fé dos cristãos, tem que impactar o mundo, como impactou no passado. Os nossos irmãos impactaram Roma com a sua fé. Quando, pastor? Quando os cristãos eram